Olá! Hoje começamos falando do resgate da autoestima através de procedimentos estéticos dentro da cirurgia plástica. A nossa grande referência profissional é o Dr. Hilário Santos. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, quais são os procedimentos estéticos mais comuns na cirurgia plástica? Hoje, a grande maioria das pacientes procuram, isso é mundial, tem uma estatística da Sociedade Americana também e internacional, que tem a prótese de mama em primeiro lugar, a lipoaspiração, seguido da abdominoplastia, blefaroplastia e rinoplastia. E como o paciente pode saber se ele é um bom candidato a uma cirurgia plástica? O ideal realmente é passar uma avaliação, o médico vai ver se ele está em estado de saúde adequado, se tiver alguma patologia associada a ser tratada, aí caso à parte, casos individuais na consulta são esclarecidas. Qual é a recuperação típica para procedimentos estéticos? Cada cirurgia vai ter a sua recuperação. Por exemplo, uma prótese de mama se recupera mais rápido e melhor que uma abdominoplastia, que leva 3 a 4 semanas. Quanto tempo dura o resultado de um procedimento estético? Se a paciente se mantiver estável no seu peso, para sua altura, e não tiver uma gestação no meio do caminho, essa cirurgia, por exemplo, uma prótese de mama pode durar muitos anos, o tempo que esse implante durar. Os implantes duram hoje, na média, 10 anos, mas pode ser 8, 10, 15 anos. E uma abdominoplastia, se não tiver uma gestação ou ganho e perda de peso, ela é uma cirurgia definitiva. É possível fazer mais de um procedimento estético ao mesmo tempo? Sim, as cirurgias combinadas e a mais comum, até os americanos chamam do mummy makeover, que é fazer a mama, uma lipo e a abdominoplastia no mesmo tempo cirúrgico. E como escolher um cirurgião plástico experiente e confiável? Sempre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vai ter lá procure seu cirurgião. Você coloca o nome lá do cirurgião que você está procurando, até o estado, e aí vai aparecer lá os dados, telefone, contato, endereço. Se não aparecer, é porque esse médico não pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, como escolher um cirurgião plástico experiente e confiável? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entra no site SBCP, e vai ter lá uma caixinha, procure seu cirurgião. Coloca o nome do médico, coloca o estado e vai aparecer os dados do médico. Se não aparecer nada, é porque ele não é cadastrado da sociedade. E qual é o custo médio de um procedimento estético de cirurgia plástica? O custo, a gente tem que ver assim o valor. O valor engloba tempo de formado do cirurgião, o local que ele opera, a equipe que ele opera, mas o mais importante que isso, a gente não vai pensar só no valor. O que isso representa na tua melhora, na tua qualidade de vida, para a sua saúde, sua autoestima, isso sim é uma soma do que a gente vai ter ao final. Doutor Hilário Santos, existe alguma idade mínima ou máxima para fazer cirurgia plástica? Depende da cirurgia, Por exemplo, cirurgias de criança, uma otoplastia, que a orelha é aberta, já pode ser feita ali em 6, 7 anos de idade. Uma cirurgia de prótese de mama a partir dos 15, 16 anos, a menina já está bem formada no corpo, já pode estar começando a fazer. Cirurgias de abdômen, geralmente, vai após uma gestação, que a mamãe quer se recuperar do corpo, então aí depende da idade. E o máximo, se a paciente está estável, esses tempos a gente operou uma paciente de 74 anos, um senhor de 82 anos, então estando bem, pode ser realizado. E quais são as tendências mais recentes em procedimentos estéticos de cirurgia plástica? Hoje, a cirurgia mamária é a mais procurada, então a prótese de mama de uma recuperação rápida é uma tendência que elas querem voltar logo às atividades, e nas cirurgias de lipoaspiração do contorno corporal também está associando as tecnologias que vão dar uma melhor definição, um menor sangramento e uma melhor recuperação. Doutor, qual é a importância da primeira consulta e também da escolha de um especialista?
É fundamental, né? Porque às vezes a gente tem muita gente que tem movimento, mas não é cirurgião plástico. Então tem que ficar de olho, tem que fazer uma cirurgia com um especialista, né? Então é muito importante. O tempo de formado do médico, né? A sua formação. Então hoje tem muitas formas de você poder saber isso daí. Mãos habilidosas, então, fazem toda a diferença. Com certeza, né? A experiência do cirurgião. Para ser cirurgião plástico tem que ter a faculdade, depois uma residência de cirurgia plástica e previamente o que antecede a cirurgia geral. Então são quase aí 11 a 13 anos para essa formação. O senhor poderia falar um pouco da sua experiência profissional? Claro, eu fiz a medicina aqui em Curitiba, né, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, depois a cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo e na sequência a cirurgia plástica na Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, né, a Federal de São Paulo, um dos melhores centros de referência aí do Brasil, né? Onde o doutor atende e onde opera? A gente atende e opera aqui em Curitiba. Então, nossa clínica é situada, né, aqui em Curitiba e também as cirurgias realizadas aqui. Gostaria de considerar o senhor o tempo necessário para suas considerações finais. Eu acho que é muito importante tudo isso que foi falado, né, das cirurgias mais procuradas, mas principalmente confiar no seu cirurgião, acreditar, escolha a melhor momento de você se combinar, se entender com o seu cirurgião, vai ser nessa consulta. Então, tem que ser aquilo que você sente que não é um cirurgião estrela e o paciente lá embaixo. Os dois têm que estar no mesmo nível para juntos terem um melhor resultado. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Os opostos se atraem. Você já ouviu esta frase em algum momento? Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica, e neste primeiro encontro desta coluna eu quero conversar com você a respeito desta frase. Para nós, parapsicólogos, o que acontece é justamente o contrário. Não são os opostos que se atraem, e sim os semelhantes. Por quê? Na nossa mente subconsciente são registrados todas as emoções vividas por nós e pelos nossos antepassados ao longo da nossa história. Esses registros, que nós chamamos de programações, são executados pela mente subconsciente automaticamente, mecanicamente, porque a mente subconsciente é como se fosse um robô. Desta forma, são manifestadas nas nossas vidas tudo aquilo que nós temos como registro na nossa mente subconsciente. Sendo assim, se nós temos registros, programações de sucesso, de alegria, de prosperidade, de saúde, vitória, é exatamente isso que nós vamos atrair para a nossa vida. Aqui acontece o que nós conhecemos de lei da atração. Se é desta forma que a nossa mente funciona, da mesma maneira, se nós temos como registros na nossa mente experiências, emoções, programações de fracasso, de doença, de escassez, é exatamente isso que nós vamos atrair para a nossa vida. Então, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia simplesmente acontece porque nós já temos isso como programação na nossa mente subconsciente. Nós atraímos para a nossa vida aquilo que está lá como programação. Nós costumamos dizer que já é no exterior aquilo que é no interior. Ou seja, na nossa vida, nós vamos atrair
aquilo que a nossa mente subconsciente tem como programação e executa de forma mecânica. Sendo assim, eu pergunto para você, quais são as emoções, as experiências que você tem na sua mente? Se você tem tido na sua vida mais situações desagradáveis, talvez seja porque são essas emoções que você tem como registro na sua mente. Preste atenção nesta informação. Se você gostou, nós nos vemos na próxima semana com um outro tema sobre parapsicologia e saúde mental. Até lá! Você já ouviu falar sobre reposição hormonal? Conhece os grandes benefícios dessa técnica? É sobre isso que vamos falar agora. Também falar de emagrecimento com saúde. A nossa grande referência profissional será a doutora Gabriela Duarte. Olá, doutora Gabriela Duarte, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a obesidade? Vamos sim, e sobre reposição hormonal também. Tá certo. Obesidade. Por que essa palavra está se tornando rotina na vida dos brasileiros? As pessoas com a correria do dia a dia têm mudado bastante o padrão alimentar. Têm consumido alimentos mais industrializados e processados, que são alimentos com alto valor calórico. Também as pessoas estão com estresse excessivo, sono de má qualidade e irregular, que isso influencia no ganho de peso. Então, todos esses fatores propiciam um ambiente obesogênico que promove o ganho de peso, levando à obesidade. Então, de uma forma geral, as pessoas procuram praticidade, então alimentos mais fáceis, não tem tempo para realizar atividade física e, consequentemente, ganho de peso e obesidade. Doutora, você acredita que só fechar a boca resolve para perder peso? Não acredito. Obesidade é uma doença e a obesidade precisa ser levado a sério. No processo de emagrecimento, é muito importante ter avaliação hormonal, por exemplo. Existem algumas doenças que estão associadas que dificultam o processo de emagrecimento, como o hipotireoidismo. Então, a pessoa pode estar fazendo dieta, pode estar fazendo atividade física de forma regular, mas não está tendo bons resultados, justamente por essas doenças associadas. Então é muito importante também ter essa avaliação. Além disso, o obeso tem a inflamação crônica, que nada mais é que um corpo que está propenso a desenvolver doenças. Então, como profissional, também devemos atuar nessa parte e otimizar a biogênese mitocondrial. O que isso significa? Acelerar o metabolismo, fazer com que o corpo trabalhe mais e de forma melhorada. Então, para o sucesso do emagrecimento, é o acompanhamento médico, para a gente te ajudar a ajustar todas essas arestas e ter sucesso no processo de emagrecimento. Doutora, por que é tão difícil seguir uma dieta? Sabe o que eu vejo? Que é mais fácil a pessoa seguir a dieta de um conhecido ou vizinho que deu certo do que de fato procurar uma ajuda médica. É importante vocês saberem que o remédio X que deu certo para seu amigo pode ser que não dê certo para você. Nos meus atendimentos, eu prezo muito pela individualidade e personalização, porque eu preciso entender o meu paciente. Então, vocês entendem que eu tenho paciente mulheres que são mães de adolescentes, mulheres que são mães de recém-nascidos, homens e adolescentes. Então são rotinas diferentes e eu converso com o meu paciente para entender as queixas, as dores e essa rotina, e assim o resultado vai ser satisfatório e esse processo de emagrecimento seja de forma leve, tranquilo e efetivo. E qual é a sua abordagem com os seus pacientes, doutora? A minha consulta, ela tem duração de 1 hora e meia, justamente para eu poder conversar com esse paciente, entender de forma detalhada as queixas, as rotinas,
o hábito, se tem compulsão, se tem o hábito de beliscar, isso tudo influencia muito no que tipo de tratamento que eu vou proporcionar a esse paciente. E aí vamos fazer também a avaliação com a bioimpedância, que é a composição corporal desse paciente. Vamos solicitar os exames laboratoriais e os de imagem. E no segundo encontro, vocês vão trazer esses resultados e a gente vai traçar metas, planos e, se for necessário, entrar com a parte medicamentosa. Doutora, existe alguma relação entre obesidade e menopausa? Sim, com certeza. A menopausa é a deficiência de alguns hormônios, como o estrogênio. E o estrogênio, ele favorece o aumento de peso e também a distribuição de gordura em algumas partes do corpo, como, por exemplo, na parte abdominal. E pode perceber que é uma queixa muito frequente das menopausadas o aumento de gordura nessa região. Doutora, seria possível explicar o que vem a ser menopausa e andropausa? Menopausa e andropausa é um processo natural do envelhecimento, porém que impacta muito na qualidade de vida. A menopausa, ela acontece em torno aí dos 45 anos, inicia com alguns sintomas, como os fogachos, que são os famosos calorões, perda de libido, aumento de peso, perda de massa muscular, e a andropausa, ela acontece nos homens com a deficiência de testosterona, que inicia também com alguns sintomas como a perda de libido, como fadiga e também a perda de massa muscular. Doutora, quais são os tratamentos? Ainda hoje existe muito desconhecimento em torno desse assunto, que é a reposição hormonal. Mas quando bem indicado, é um tratamento muito seguro e que restabelece a qualidade de vida dos pacientes. Aqui no consultório, a gente faz sim a reposição hormonal por meio de implantes hormonais, porém, existem outros métodos, como a transdérmica, que são os famosos gelzinhos, que tem a forma de injetável, mas depende de cada avaliação do paciente para indicar a melhor forma de tratamento para você. Você pode falar um pouquinho da sua experiência profissional? Eu me formei em Goiás e me mudei a Curitiba há 6 meses. Doutora, e por que a escolha do bairro do Batel para a instalação desse lindo consultório? Escolhemos essa região por ser coração de Curitiba, que é referência em qualidade de vida, referência gastronômica, central e bem localizado para promover o melhor para o meu paciente. Eu atendo presencialmente e de forma remota, que assim eu posso ajudar vocês em qualquer lugar do mundo. Além da hormonioterapia, quais os outros procedimentos realizados por você? Realizamos os implantes hormonais, mas também fazemos a bioimpedância, que é a avaliação de composição corporal, e também terapias injetáveis, que nada mais é que a suplementação de vitaminas. Temos bioativos para potencializar ali o processo de emagrecimento, para ajudar na TPM, dores articulares, mas depende de cada avaliação e de cada protocolo que vai ser organizado e feito para você. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Para finalizar, que recado você pode deixar ao nosso público que nunca ouviu falar sobre o que foi falado agora, mas tem outras dúvidas e quer saber mais? Acredito que seja muito importante de vocês procurarem uma ajuda médica. Me coloco à disposição para te ajudar e convido você a seguir o meu perfil na rede social. Sempre posto dicas muito interessantes sobre o processo de emagrecimento, menopausa, reposição hormonal e também dicas de suplementação. Olá, eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico, e eu trago aqui informações relevantes semanalmente para que você possa melhorar a sua saúde. Hoje, eu gostaria de tratar de uma coisa que eu ouço pouco falar por aí, mas que eu acho de extrema importância. Para você que está num quadro de obesidade ou de sobrepeso e está na busca do seu peso ideal, eu gostaria de dizer para você: não busque o seu peso ideal. Busque a sua saúde ideal. Existe uma grande diferença qual é a meta que a gente está buscando. Se você está buscando o seu peso ideal,
é muito provável que no meio do caminho você desista. Por quê? Porque o peso ideal, principalmente para quem tem um quadro de obesidade grau 2, grau 3, é difícil de ser alcançado, certo? Não é que não pode ser alcançado, pode, plenamente, mas demora, certo? Só que quando a gente está buscando a saúde ideal, a jornada e a mentalidade para isso é diferente. Porque eu não estou muito preocupado com o tempo. Eu estou preocupado em que o processo me beneficie, certo? Então, é inevitável que, se você estiver promovendo a sua saúde através da alimentação e de exercício físico, inevitavelmente você vai perder peso, certo? Todo paciente que chega para mim e busca, doutor, eu gostaria de chegar em tantos quilos, né? Eu falei, calma. Por exemplo, um paciente com 110 quilos, né? Eu pergunto, qual foi o peso máximo que você já chegou? Tá, doutor, eu cheguei na época da pandemia, por exemplo, com 113 quilos, 130 quilos. Eu falei, poxa, então você perdeu aí 20 quilos, certo? Certo. Você teve grandes benefícios só nessa jornada. Isso é importante o profissional de saúde saber, porque assim, pessoal, existem robustas evidências científicas de que se você, independente do grau de obesidade que você esteja, se você diminui 5% do peso corporal, você já melhora níveis de hipertensão, diminui risco cardíaco, diminui problemas de colesterol, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, se você tem resistência à insulina, um quadro de diabetes do tipo 2, esses parâmetros têm grandes benefícios, só com 5% de peso corporal. E isso você consegue alcançar em muito menos tempo do que se você vai buscar o teu peso ideal. É interessante você ter isso em mente, mas deixa por último. Deixa para que essa conquista ocorra naturalmente à medida que você promove a tua saúde com as instruções alimentares e de exercício físico que você progride ao longo do tempo. É importante mensurar, tá? Seja a estratégia, independente de qual é a estratégia de exercício físico, é importante você ver com o seu profissional uma maneira de você registrar a evolução desses exercícios, porque esse registro é um sinal também de que a sua saúde está melhorando. Se tua força está melhorando, se tua capacidade cardiovascular está melhorando, então a sua saúde vai estar melhorando. E à medida que você aumenta a sua saúde, inevitavelmente o seu corpo vai eliminar aquilo que ele entende que está em excesso. Quando a gente entra num estado de deterioração da saúde, o corpo tende a armazenar. Por quê? Porque ele sabe que a gente está adoecendo. Então ele armazena gordura para manter ali energia no estoque. Porque se a gente ficar acamado, ele não sabe se alguém vai trazer comida para a gente ou não. Mas quando o nosso corpo entende que a gente está melhorando progressivamente a nossa saúde, ele não se preocupa em armazenar. Ele vai eliminar o estoque que ali tiver e naturalmente a gente vai perder peso. Independente do tempo que isso leve, isso é muito pessoal de cada pessoa. Certo? Então eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, eu acho que ela é importante na sua jornada, então foque na sua saúde e não apenas na meta de peso. Feito? Fico por aqui, não esquece de me seguir nas redes sociais e semana que vem tem mais. Até mais. Quem é que não gosta de um cafuné? Já imaginou se essa mesma pessoa que curte esse cafuné fizer uma massagem relaxante ou mesmo terapêutica, o quanto ela não vai se deliciar? Pois bem, é sobre isso que vamos falar agora. Terapias através de massagens. A nossa referência profissional é o Spa Malussa Santos. E é bem isso, Malu, quer dizer, se um cafuné é uma delícia para quem recebe, massagem deve ser quase que indescritível. Impossível, Roberto, não gostar de massagem. Tem pessoas que não gostam, mas devido a ter algum problema que sofreu na vida, às vezes em relação a toque. Mas a maioria das pessoas, eu diria assim, 99% amam massagem, porque os benefícios são inúmeros. Malu, quais são os principais tipos de massagens que existem
e as finalidades delas? Olha, existem muitas massagens, né? Mas eu vou dizer algumas aqui. Tem as terapêuticas, as relaxantes, as modeladoras, as de pós-operatório, as de drenagem. Aqui nós temos principais massagens, a drenagem, a modeladora e a terapêutica. Quando falamos em massagem tradicional versus método Renata França, quais os diferenciais, a melhor e por quê? Assim, eu abandonei os outros métodos depois que eu conheci o método Renata França. As pessoas me perguntam qual é a diferença? É tudo diferente, gente. Tudo diferente. Inclusive resultados. Porque falou em método Renata França, a pessoa já pensa, eu quero resultado imediato, porque é isso que a técnica oferece. E as outras técnicas, né, as tradicionais, elas levam de 3 até 5 sessões para oferecer um resultado que o método Renata França oferece em 1 hora. Então ela é totalmente diferente. Malu, e as mulheres têm buscado um espaço exclusivo para elas? Sim. Você veja só que nós vamos falar de mulheres, mas se você parar para pensar, os homens hoje, eles também têm lugares, como já tinha antes, mas agora mais especificamente para fazer barba, cabelo, e as mulheres precisavam também desse espaço, não só para ir no salão fazer unha, cabelo, elas precisavam desse espaço particularmente feito só para elas, para cuidar do corpo e da mente. Porque aqui é isso que nós fazemos, nós cuidamos do corpo e da mente. Então elas ficam à vontade, porque é um momento muito íntimo, né? Tira toda a roupa e tal. Então elas se sentem muito mais à vontade, sabendo que aqui só tem mulheres. Então, que nada que uma mulher vê no corpo dela vai dizer, nossa, não vai ficar julgando, porque os problemas que ela enfrenta, a outra mulher também enfrenta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Quando e como tudo começou? Eu fui fazer o meu primeiro curso de massagem, que era um curso livre, em 2006, porque eu queria trazer um tratamento para minha mãe, que sempre sofreu com muitas dores nas costas, porque os seios são grandes. Então eu fui buscar isso não de uma forma profissional, mas para cuidar da minha mãe. Aí eu fiz um curso de pedagogia, né? Eu me formei como licenciatura em pedagogia, trabalhei como professora por 10 anos na alfabetização das crianças, amava, mas quando eu decidi parar para cuidar da minha filha, aí então eu quis depois voltar por questões financeiras que nós estávamos passando em casa, dificuldade, falei, vou voltar a fazer alguma coisa. Eu fui ser motorista de aplicativo, eu fui fazer ensaio fotográfico, fiz costuras, mas não estava feliz porque eu queria fazer diferença na vida das pessoas que eu atendesse. E foi aí que eu resolvi voltar com massagens. E descobri que o tchan do momento não era mais uma massagem que era só para tratar dores. Era agora também para cuidar do corpo, a massagem estética. Mas eu resolvi aliar duas coisas, estética com terapia. E é o que nós trabalhamos aqui no spa. Então, eu entendi que as mulheres, elas estão com uma vida muito corrida. E eu queria trazer esses dois benefícios para ela neste lugar. O que esse espaço oferece e quais os principais diferenciais dele? Como eu já falei, o principal diferencial aqui é que a mulher aqui, ela sabe que ela é única. Né? Porque quando você vai em alguns lugares, certas clínicas, elas vêm aqui reclamando isso pra mim. Ai, Malu, você só é mais uma lá. E aqui não. Nós olhamos a pessoa como uma pessoa única, porque somos únicas. Então eu faço uma avaliação, vejo quais são as queixas dela. E muitas vezes ela vem reclamando de uma coisa e a gente percebe que ela precisa de um tratamento em outro local, de uma outra forma. E é isso que faz a diferença para elas aqui. Então, nós, digamos assim, fidelizamos as nossas clientes exatamente porque elas se sentem parte desse spa. Malu, verão e Natal chegando, o que você sugere para tornar a mulher mais empoderada nessa iluminada estação que se aproxima? Primeiro lugar, olhe para você, mulher. Nós somos pessoas que gostam de cuidar das outras e muitas vezes acabamos esquecendo de se cuidar.
E aí, quando chega o verão, é que a gente percebe que deixou o ano todo sem se cuidar e agora está abandonada. Então, comece olhando para você, sendo generosa consigo mesma e invista em água, exercício, uma boa alimentação e a cerejinha do bolo, gente, nós temos aqui para você, massagem. Como funciona e o que trata essa terapia dos pés? E a terapia dos pés, Roberto, é o meu queridinho, né? Meu protocolo querido, porque foi eu mesmo que desenvolvi o protocolo e foi o que me abriu as portas para massagem. Então, a nossa terapia dos pés é totalmente diferente do spa dos pés conhecido por aí. Nós tratamos aqui mente e corpo usando somente os pés. Porque os pés, a sola do pé, né, a planta do pé, ele tem muitos pontos que correspondem a todo o corpo. Então, nós começamos fazendo ali uma descarga de energia, porque nós fazemos o escalda-pés com os nossos sais, que é produção própria nossa do spa, 100% natural. Então ela já começa a ficar mais relaxada só ali. Fazemos uma esfoliação e terminamos com uma massagem usando bambuterapia aquecida. Então é um relaxamento total. Então a pessoa está estressada, está muito cansada, nós conseguimos trazer uma nova energia para ela somente trabalhando os pés na nossa terapia dos pés. E você trabalha com pacotes, combos, como é que funciona isso? Sim, nós temos tanto as sessões avulsas como pacotes mensais e agora estamos trazendo o tratamento, né, para pessoas que querem, entendo que massagem não é só luxo, é um tratamento mesmo de saúde. Por isso nós temos também o tratamento que é trimestral. Então, essa novidade nós estamos trazendo agora. Antes nós trabalhávamos só com pacote. Mas entendendo que a mulher precisa de um tratamento contínuo, também trabalhamos com essa opção. Malu, então essa seria uma forma carinhosa e sugestiva de presente? Com certeza. Sabe, Roberto, que nós vendemos os nossos gift cards até mesmo para meninas que moram fora do Brasil e presenteiam pessoas que elas amam que estão aqui em Curitiba. Então, é mais do que um presente físico. Quando a gente tem uma experiência, é um presente que marca a nossa vida. Massagem é um presente ideal para esse momento de Natal. Quero agradecer a sua participação, destinando o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade e eu quero deixar um recadinho para as mulheres, que eu já falei, mas vou reprisar, né? Cuide-se, mulher. Valorize-se, se priorize. E eu quero agradecer também, né, as minhas clientes, que eu carinhosamente chamo de lindonas, e a vocês pela oportunidade.